Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 60. Bons estudos! Oi, Carminha. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você separou alguma coisa interessante para eu ler hoje? Separei sim. Ah, que ótimo. Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Ah, que ótimo. São poemas. São poemas líricos. Por aí você vai ver o que faziam os artistas do arcadismo. Que bom, porque o arcadismo, esse estilo literário do século XVIII, é um dos temas da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai aprender o que é o estilo literário que chamamos arcadismo e conhecer um poema de Tomás Antônio Gonzaga. Vai saber como devemos usar as vírgulas quando queremos mudar os adjuntos adverbiais do lugar numa oração. E acompanhar a última parte da história sobre a mineração em Júpiter da Serra. É muito interessante. Nossa teleaula está começando agora. Ô tia, outro dia estavam me falando que as plantas ficam mais bonitas se a gente conversa com elas. O senhor já experimentou? Eu, hein? Você me pega falando com uma plantinha aí, sim, que me internam mesmo. Eu prefiro continuar falando sozinha. Ah, tia, não vai ter joguinho, não. Nós precisamos continuar a história de Júpiter da Serra. Largamos o Vanil na maior dúvida. Lembra do começo da história? Armando é o dono de uma mineradora que quer mexer na mata da cidade para extrair minério. Para isso, ele precisa conseguir o apoio das autoridades e do povo. Organiza um encontro presidido pelo jornalista Vanil. Durante o encontro, o bêbado Jarbas enfrenta Vanil e deixa o jornalista cheio de dúvidas. E aí, tia, esse projeto do Dr. Armando sai ou não sai? Pelo jeito vai sair mesmo. Mas isso, meu sobrinho, é porque você é um otimista, sabe? Um sonhador, um Arcade. Acredita na evolução do homem, já eu. Mas que história é essa, menino? Ah, é pra ver se te adoça um pouco, minha tia. Pra gente dar um final feliz pra essa história. Mas que molecagem. Eu estou aqui para apresentar aos senhores 2 projetos. Um, da criação da Reserva Ecológica Municipal. O outro, da geração de empregos. Eu vou mostrar para vocês. Aquela intervenção feita pelo Jarbas no meu discurso foi uma coisa extremamente constrangedora. Puxa, como é difícil conciliar as opiniões de uma cidade inteira, não é? Muito obrigado, muito obrigado. Diante do que eu acabei de expor, eu peço que todos reflitam. Senhoras e senhores, muito obrigado. Nós marcaremos uma nova reunião num futuro próximo. Eu pediria a todos que se retirassem em ordem, por favor. Obrigado. Ordem. Normalmente, os termos de uma oração são organizados na seguinte ordem. Primeiro, o sujeito. Depois, o verbo. Em seguida, os complementos verbais. E, no final, os adjuntos adverbiais. Repare como essa ordem é seguida na oração. Nós marcaremos outra reunião no futuro próximo. O sujeito primeiro, o verbo, o objeto direto e, no final, o adjunto adverbial de tempo. Os termos da oração estão todos em ordem. Como ele é certinho, meu santo. Pois saiba que eu mudo o adjunto adverbial de lugar quando eu bem quero. Mas, tia, se o adjunto adverbial ficar fora do lugar, como é que a senhora vai fazer para não dar confusão? Ora, vírgulas. Eu uso as vírgulas. Nessa oração está tudo no devido lugar. Já que está tudo em ordem, não precisa de vírgulas. Mas se eu quiser mudar essa ordem da oração e deslocar o adjunto adverbial, preciso isolar o termo, isto é, preciso colocá-lo entre vírgulas. Nós marcaremos, num futuro próximo, outra reunião. E é ainda a vírgula que vai permitir que eu desloque o adjunto adverbial para o começo da oração e o separe dos outros termos, evitando qualquer confusão. Num futuro próximo, nós marcaremos outra reunião. Pode continuar, Machado. No futuro próximo... Os tempos estão mudados. Antigamente não era preciso falar com tanta gente para instalar uma indústria. Eu já não tinha dito que ia fazer a reserva ecológica. No fim, acabei concordando com a proposta do Conselho do Meio Ambiente. O projeto vai sair sem pôr em risco a natureza para criar novos empregos. Dá licença. Você acha que vale a pena pôr em risco a natureza
para criar novos empregos? Não, de maneira nenhuma, não concordo com isso. Não, eu acho que não vale porque você está resolvendo um problema de imediato e está criando um problema grave no futuro. Não vale a pena não. O progresso deve respeitar a natureza, que está acima de qualquer valor. O que você pode fazer para ajudar a preservar a natureza? Bom, acho que cada um pode fazer um pouco, sabe? Cuidando do que está à sua volta. E se cada um fizer a sua parte, resolve. Você pode cultivar plantas, educar as pessoas, principalmente. Eu acho que eu particularmente sozinho acho que não posso fazer nada. Eu acho que eu posso fazer com a tua ajuda e com a ajuda de todo mundo, né? A gente pode abrir caminhos todos em união, tá, para fazer alguma coisa para que a natureza continue sempre firme. A ecologia é um assunto discutido no mundo inteiro hoje em dia. A natureza é um patrimônio e uma responsabilidade de todos nós. Já pensou no que você pode fazer? E aí, Vanil, decidido? Decididíssimo. Está tudo aqui, no meu discurso. Já posso abrir as portas do salão? Por favor. O povo tá todo aí. Ok. Vanil, vê lá o que você vai fazer. Eu tô do lado do povo, mas não posso decepcionar meus correligionários. Correligionário. Aquele que é da mesma religião, partido, doutrina ou sistema que outrem. Esse é o sentido que a palavra correligionário passou a ter no século XIX. Porque antes disso significava outra coisa? Antes disso estava ligado apenas à religião, do latim religione. O prefixo co significa companheiro, quer dizer, correligionário significava alguém que partilhava sua religião. E de religião a partido político foi um passo, né? E que Deus os perdoe. Existem questões que vão além dos partidos políticos, da opinião dos correligionários. A relação do ser humano com a natureza é uma delas. Nem desenvolvimento destruindo o meio ambiente, nem radicalismo travando o progresso. O importante é o ponto de equilíbrio. Eu poderia dizer, como poeta Árcade, um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. É grande a responsabilidade de todos nós. Reconheço que o projeto melhorou muito com as sugestões da população e do Conselho. Nossos filhos reproduzirão num futuro próximo o exemplo que estamos dando hoje. E nosso exemplo será de respeito à natureza, de respeito à própria vida. Muito bem. Árcades. E o Vanil passou de barroco a Árcade durante a discussão. Agora ele é íntimo de Marília e Dirceu. Pelo amor de Deus, tia. Quem é Marília, quem é Dirceu? Quem são os Árcades? O que a senhora está falando? Calma, menina, eu explico. Não precisa fazer essa cara de maior abandonado. Como não, tia? A senhora fala de Árcades como se fosse uma coisa tão natural quanto literatura. Mas Árcades é como eram chamados os artistas do arcadismo. Um estilo que valorizava a natureza. E que depois daquele exagero do barroco, queria uma coisa mais simples. Simples como, tia? Mais ligado ao ritmo da natureza, aquela coisa bucólica, tranquila. É por isso que na literatura do arcadismo você sempre encontra pastores de ovelha, rebanhos, vida do campo. Então, se eles queriam cortar os exageros do barroco, quer dizer que o arcadismo é um estilo literário que veio depois do barroco. Isso, no século XVIII. E no Brasil o arcadismo teve dois grandes nomes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Os dois de Minas Gerais e os dois metidos no movimento da Inconfidência. Na metade do século XVIII, por causa da exploração do ouro e diamantes, Minas Gerais tornou-se a capitania mais rica e populosa e um foco de cultura. Ali circulavam os poetas ligados ao arcadismo, que eram intelectuais que haviam estudado na Europa, mas que se preocupavam com nossa realidade. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga foram dois poetas do arcadismo que foram grandes amigos e participantes do movimento libertário da Inconfidência Mineira. Foram presos e a coisa acabou mal.
Cláudio suicidou-se na prisão e Tomás foi desterrado para Moçambique. Tomás Antônio Gonzaga foi desterrado e ficou sem sua Marília. Marília, peraí. Não era Marília e Dirceu? De onde apareceu esse Tomás? Dirceu é o nome que Tomás Antônio Gonzaga usava quando escrevia versos. Eu não disse a você que os arcadistas adoravam temas do campo? Então, Dirceu é nome de pastor. E Marília é nome de pastora? Ou Marília é Marília mesmo? Não. Marília Maria Doroteia, uma garota de 16 anos por quem Tomás Antônio Gonzaga se apaixonou quando já tinha quase 40. Tomás amava Maria Doroteia, mas quando escrevia falava dos amores de Marília e Dirceu. Exatamente. Marília de Dirceu, o livro onde esses sonhos de amor em meio à natureza são contados, foi sucesso absoluto. E até hoje tem gente apelando para Marília de Dirceu quando o tema é lírica amorosa. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos friogeiros e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Viu como tá tudo aí? Essa ideia de que a natureza é o melhor lugar para se viver e a felicidade está nessa vida de pastores, no amor tranquilo. E tem um estilo fácil de escrever, né, Carminha? É o que caracteriza o arcadismo. É, Alencar. E não custa nada a gente avisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como usamos a vírgula sempre que mudamos a ordem do adjunto adverbial numa oração. Conheceu as principais características do arcadismo, um movimento literário do século XVIII que valorizava a vida no campo e a natureza. E viu um poema de Tomás Antônio Gonzaga, o poeta de Marília de Dirceu. Você também acompanhou a discussão sobre o que cada um pode fazer em favor da ecologia. Por hoje é só. Tchau. Mas, ô tia, e o final da história da reserva ecológica? A senhora gostou? Gostei. Gostei, mas ficou um pouco arcádica demais pro meu gosto. Sabe, a realidade por enquanto é mais barroca, mas um dia você aprende. Ai, o meu sonho é ter um sobrinho com a boca mais maldita do que Gregório de Matos. Tchau, tia. Tchau. Essa história acabou aqui. Mas na próxima teleaula a gente começa outra. Leia os poemas que estão no seu livro. Bons estudos e até!